Vamos embora, pessoal. Palpites do Mundial de Clubes. E no momento que estou gravando esse vídeo, ainda não sei como fomos na estreia do Al Ahly. Espero que tenha vindo tudo, né? Até a odd 61. Se você quiser pegar super cotações e as melhores dicas para o Mundial, link no primeiro comentário fixado para você participar do meu grupo gratuito, ok? Hoje a gente vai ter aí 4 joguinhos para poder analisar, a competição esquentando e as minhas dicas todas vão acontecer depois da vinheta. E fala galerinha apostadora, beleza? Tudo bom? Tiquinarod aqui para mais um vídeo. A gente começa aqui com um super favoritismo, que é o jogo do Bayern contra o Auckland. É até difícil analisar esse confronto, porque é uma discrepância técnica simplesmente absurda. Enquanto o Bayern compete aí com os grandes do futebol mundial, o Auckland é um time quase que uma estrutura amadora. Tem jogador que é barbeiro, tem jogador que não leva o futebol como um modo profissional, então é muito difícil de comparar. Por conta disso, um abismo gigante nas cotações. Cotação em 1,01 fica bastante complicado de trabalhar. Possibilita aqui na abertura uma cotação de menos 2,5 para o Bayern, que era interessante, já virou menos 4,5, então expectativa de goleada total da equipe do Bayern. Eu vi uma prévia desse time hoje com seus principais jogadores estando disponíveis aí para poder atuar. Se o Bayern for titular, cara, o Bayern vai simplesmente destruir o Auckland. O ponto para o Bayern para essas goleadas é que o respeito do Bayern e seus adversários é muitas vezes golear, levar a sério a partida inteira. A gente já viu vários jogos onde o time fez isso, goleadas inclusive contra gigantes como no Barcelona. Então é de se esperar que o Bayern realmente vai conseguir vencer por uma larga margem. Agora, não tem por que também humilhar os adversários, então pode ser que tenha muitas mudanças no segundo tempo, e eu espero o Bayern vencendo aqui, de certa forma, com bastante tranquilidade, um 4-0 aqui, um placar bastante provável, mas como eu disse a vocês, linhas bastante esmagadas, ou menos 2,5 ao vivo, ou então uma vitória no primeiro tempo do Bayern, qualquer coisa acima de 1,55 e 60 pode ir, é a única coisa que dá para poder pegar aqui nesse jogo. Se tiver alguma cotação especial interessante, vai estar lá no meu grupo gratuito, tá? A partir daqui, meus amigos, o bicho começa a pegar. E a gente tem aqui o primeiro jogo, um jogaço, né? PSG contra o Atlético de Madrid. O PSG declarou que vai levar essa competição como prioridade, que quer consolidar o seu nome no futebol mundial. E o time teve até bastante tempo de descanso após a Liga dos Campeões. Ok que vários jogadores são jogadores selecionáveis, né? Que defenderam as suas seleções nas Nations eliminatórias europeias. Então, o que pode pesar contra o PSG nesse Mundial é a questão física, porque vem de uma temporada desgastante que culminou com o título tanto do Campeonato Francês, da Copa da França e também da Liga dos Campeões, onde fez um notório 5-0 diante da Inter. O ponto de interrogação em relação ao PSG também fica nas atuações do Gonçalo Ramos, um jogador que tem enorme potencial, pode ter bastante desajustes para ele aqui, até para poder marcar muitos gols, porque ele vai entrar no lugar do Dembélé, que está lesionado. De resto, Barcola, Doué, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, inclusive o olho no Nuno Mendes, pelo menos 2 finalizações dele hoje aqui é interessante, a primeira dica que eu vou deixar aqui para vocês, e o potencial do PSG todo mundo já conhece. Do outro lado a gente tem um Atlético de Madrid que chega com bastante potencial aqui para essa competição também. O Griezmann inclusive disse que o Atlético de Madrid pode fazer a final e vai ser uma superação mesmo para um time que caiu muito no lado mental. O Atlético de Madrid não passou em nenhum dos testes que ele teve recentemente em termos mentais, tanto na Liga dos Campeões, quanto no Campeonato Espanhol, onde chegou a ser líder e brigar pela liderança durante boa parte, tropeçou em confrontos fáceis e também mais pro final, né, na La Liga e na Copa do Rei, onde também esteve vencendo o Barcelona e tomou viradas aí históricas. O Atlético de Madrid, ele tem como treinador o Simeone, mas esse Atlético de Madrid é um pouco diferente dos Atléticos de Madrid do Simeone, porque ele é um pouco mais ofensivo, seja com o Sorloth, seja com o Julián Álvares, que chegou muito bem, e também, obviamente, o Griezmann, que não dá para poder descartar a sua qualidade como um jogador. Tem ainda veteranos, como o próprio Coque, Depou, tem um time de gabarito na defesa, mas que não é mais tão forte por conta dessa estrutura que a equipe tem no lado ofensivo. Então é um jogo bastante interessante de se ver, o favoritismo do PSG é justo aqui nesse jogo, e o que eu mais gosto, pessoal, é o mercado de gols, tá? Porque o Atlético de Madrid tem muita capacidade de marcação, a média de 2 gols aqui geral nas partidas, tem que ver o quanto o campo vai atrapalhar um pouquinho se for sintético, mas o PSG também, e o PSG ganha muito pro lado de gols quando ele principalmente faz o primeiro gol, na verdade dos dois jeitos, mas se ele faz o primeiro gol ele ganha capacidade de transição e velocidade, isso muitas vezes é letal. E por outro lado
lado, o Atlético de Madrid não tem conseguido sustentar suas vitórias, principalmente contra as grandes equipes. Então a gente tem tanto gols do PSG, um ou dois, acredito que dois aqui pelo menos, e um golzinho do Atlético de Madrid, 2-1, placar provável aqui para este confronto, e o mais de 1.5 é a melhor dica para esta partida. No terceiro jogo temos a estreia do brasileiro, e eu vou falar, eu estou com esperanças em relação a esse time do Palmeiras nesse Mundial. Acho que as pessoas vão ver que o Palmeiras é um time muito competitivo, o time comandado pelo Abel Ferreira, ele está absolutamente forte nos campeonatos todos que está disputando, atropelou na Libertadores, melhor campanha geral. No Brasileirão também, um dos líderes da competição e que vem aqui para poder medir forças com a equipe do Porto. E o Palmeiras chega aqui com um time baseado muito em versatilidade, com muita transição ofensiva também interessante e pilares defensivos muito fortes. O time joga num 3-5-2, que pode virar um 4-3-3, até um 4-2-3-1. O meio-campo tem recheado de jogadores, o Richard Rios, olho nele para finalizações, ele tem muita presença ofensiva, é um jogador interessante. Uma finalização dele tá por volta de 1,22, combinar com alguma coisa pode ser legal. E, obviamente, a qualidade do Estevão, fazendo a sua despedida aí, é um jogador simplesmente absurdo. Tem ainda o Vitor Roque, Flaco Lopes, enfim, o Palmeiras é bastante competitivo e num campo sintético também, onde muitos dos estádios são desse Mundial de Clubes, o Palmeiras que joga num campo sintético pode ter, inclusive, uma vantagem. O adversário, por sua vez, é a equipe do Porto, uma equipe forte também, um time que conseguiu sua classificação pelo ranking. O técnico Martin Anselmi, ele é um argentino que assumiu o time em janeiro, ele tem passagens pelo Del Valle, então conhece o futebol sul-americano, é um treinador moderno, adepto de linhas ofensivas aí, blocos altos, marca com pressão, gosta de ter a posse de bola, então é um time que tem bastante intensidade. Tem o Varela, que é um jogador volante de muita qualidade, o PP, que é muito versátil também, muito driblador, Diogo Costa aí, um jogador veterano também. Então, assim, o Porto é um time de bastante qualidade, tá? Os portugueses eu acho que vem para poder brigar, são competições aqui que o time mostra suas forças, como mostraram também na Champions frequentemente, mas o Porto não tem mais a mesma força de anos anteriores, então é um confronto de certa forma até acessível para o Palmeiras. Eu achei as linhas de finalização baixas para esse jogo, tá, pessoal? A linha pré, ela tá dando um ligeiro favorismo pro Palmeiras, eu queria um pouco mais invertido, dando uma dupla chance pro Palmeiras, às vezes um mais 0,25 alto, mas um dupla chance seria o ideal aqui, infelizmente a gente não tem. Eu vou recomendar, pessoal, para vocês aqui mais de 11 finalizações e meia do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras vai ter boas chances aqui, principalmente se sair atrás, vai martelar, como eu falei, num campo de estilo que o Palmeiras joga. O Palmeiras é muito versátil e eu acho que o jogo não tá tão atrás assim pro Palmeiras achar essa linha baixa. O Palmeiras tem uma média de finalizações alta aqui na imensa maioria das partidas e essa linha de 11,5 aqui eu acho que é totalmente cumprível e eu vou nesse Palmeiras mais de 11,5 finalizações. Olho nos gols também nesse jogo, tá, pessoal? Embora sejam times com defesas fortes, a partir do momento que sair o gol, o jogo pode ficar bem corrido aqui e buscar gols no live também pode ser bastante interessante. Para poder finalizar, pessoal, a gente tem aqui o Botafogo contra o Seattle Sounders. E o Botafogo, ele é um brasileiro com um pouco mais de incógnita para mim, porque tem muitos jogadores que já assinaram a sua saída, como o próprio Igor Jesus, e vão fazer sua despedida do time, mas o quanto isso impacta na cabeça do jogador no sentido de que ele se machucar, dele chegar no time baleado. Então, assim, o Mundial é um torneio importante, mas é um torneio curto, é a carreira toda do jogador, e muitas vezes a gente vê times que vão para o Mundial com esse estilo de jogadores negociados, os jogadores não jogando tão bem. Apesar disso, chegam com peças importantes. O Botafogo vem melhorando muito o seu nível de atuação nas últimas partidas. Também joga no sintético, que é um ponto positivo aqui, e que vai ter aí o Mastriani na frente, o próprio Igor Jesus, jogadores de bastante gabarito, Arthur que tá chegando. Então eu gosto das chances do Botafogo, mas tem um pé atrás em relação a um desempenho ofensivo recente que não foi tão forte, e também o treinador que muitas vezes acaba dando uma titubeada. O adversário, na minha visão, é um pouco acessível. O Seattle Sounders é um dos principais times da Major League, já bastante reconhecido, uma das equipes fortes aqui, é um dos mais populares, né, e estruturados do continente americano. O Brian Schmitzer é um dos técnicos mais longevos também em atividade na liga, e o time é reconhecido aí por sua consistência tática, aplicação defensiva também, um estilo de jogo que é bastante pragmático. O esquema base é um 4-2-3-1, boa compactação dos setores e transições rápidas com roubadas de bola no meio. Tem brasileiro que joga lá, né? O João Paulo, um volante que dita o ritmo das saídas de bola. Lateral direito, Alex Roldan, também bastante conhecido. Jesus Ferreira, recém-integrado ao time aí, meio atacante, jogador interessante, pode jogar também como falso 9, ouro nas finalizações deste jogador. É um confronto que tende a ser bastante corrido na minha visão, tá? Característica das equipes bastante incisivas, que tem médias de gols altas nos seus jogos aqui, 1.8 e 1.6, média bem alta.
alta, e embora a defesa do Botafogo que seja estruturada e joga essa média um pouco para baixo, nesse estilo de confronto aqui, até porque o Botafogo vai jogar fora em tese, né, um jogo fora de casa pode ser classificado, a média defensiva do Botafogo cai. Então eu também vou no mais de 1.5 gols aqui nesta partida. E para finalizar, pessoal, uma odd 1020 para vocês aí na tela, com 3 aumentadas da 365. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar 0.2 em cada uma delas, né, nas 3 aqui, e vamos colocar 0.1 nessa odd 1.600, tá? Então aí qualquer uma que bater já vai deixar o lucro, são chutes a gol dos principais jogadores e ambas marcam, eu espero gols aí nos jogos e achei essa bem interessante. Então, odd 1.620 nesse segundo dia do Mundial e obviamente lá no meu grupo gratuito tem muito mais dicas, muito mais aumentadas, muito mais bilhetes para vocês poderem curtir. Eu sou o Tiquinho, pessoal, e não deixe de verificar a sua inscrição e deixar o like também para poder fortalecer o nosso canal. A gente se vê muito em breve no próximo vídeo. Um forte abraço e boas apostas!